Beleza, galera. Bora então fazer o nosso deploy, que é a gente pegar esse nosso projeto aqui, que a gente vai ter a pastinha de back-end e a pastinha de front-end que a gente criou ao longo da jornada, e a gente publicar primeiro isso daqui no GitHub, que vai ser o nosso repositório online ali, que a gente sobe ali e vai ter todo o poder do versionamento de código. Vamos trazer ele para cá e depois a gente puxa tudo isso e joga dentro ali de um servidor para poder dar deploy nesse nosso projeto. Vamos fazer isso daqui, então GitHub, depois a gente vai ter algumas configurações de deploy e depois a gente dá o deploy propriamente dito. Primeira coisa, cria uma conta se você ainda não tiver. E aí se você criar, você pode criar com Google, você pode só ir próximo, não tem muito mistério. Aqui eu vou usar a conta da Full Stack Jornada que eu estou criando, que já tem alguns repositórios aqui, mas você vai criar sua conta, vai cair nessa telinha, você vem aqui ó, New, você vai criar um novo repositório. Se você já tiver lá no dashboard, alguma coisa do tipo, ó, só você vir e reseta ali ó, New. Você vai criar um novo repositório. O que a gente vai chamar aqui? Vai ser deploy jornada full stack. Beleza. E aqui eu vou colocar ele público, que aí vocês vão poder acessar também esse deploy. Eu já estou disponibilizando um outro repositório que vocês devem ter visto, que é o Jornada Full Stack. Que ali vão ter todas as aulas e tudo mais, mas aqui vai ser um separado para o deploy, porque eu só quero pegar esses arquivos que estão lá. Público, e aqui eu vou deixar tudo certinho e vou colocar Create Repository. Show de bola. Eu tenho aqui agora, ó, eu tenho duas opções. Eu posso criar o meu repositório no GitHub e entrar lá dentro do meu projeto, criar ele lá dentro do meu projeto, e aí ele já vai estar vinculado e tudo que eu for fazendo no meu projeto eu vou jogando para o GitHub. Essa é uma opção. A outra opção é eu criar todo o projeto, que nem a gente fez aqui, aí eu crio o repositório e depois eu só linko, porque o meu projeto está aqui no meu computador, o repositório está na nuvem. Então, isso daqui faz com que eu linke. Essa primeira opção aqui, ela me diz o seguinte, ó, pega isso daqui, esse repositório, quando eu criar ele, e esse repositório vai ser linkado a esse daqui na nuvem, e aí eu estou dizendo que a branch que eu tenho, que é a ramificação ali do meu projeto, que aí quando a gente entrar mais em GitHub a gente vai ver essa parte, mas por exemplo, eu estou desenvolvendo meu projeto aqui, eu quero que ele continue dessa forma, mas eu quero criar uma outra ramificação, e aí depois uma outra ramificação, que são o que a gente chama de branches, que aí você pode trabalhar. O projeto está aqui e ele tem que continuar rodando. Você cria uma ramificação desse projeto, que é uma cópia, você faz as modificações aqui, testou, está tudo funcionando, aí você joga para o projeto principal, que aí você faz um merge, que aí você junta as versões. E o GitHub e o Git, que é a linguagem, o GitHub é só o repositório online que a gente vai ter, mas os dois permitem a gente fazer esse tipo de coisa. Aqui ele está nomeando essa branch normal que a gente vai ter aqui de main, e aqui ele está falando, ó, pega as informações que você tem no local e joga ela, você dá um push nessas modificações, nesses arquivos que você tem lá para a versão global. Então, beleza. Para eu fazer isso daqui, eu tenho que ter o Git instalado aqui na minha máquina. Eu tenho que fazer o seguinte, ó, Git install ou Git download. Aí você vem aqui, ó, download, você vai vir aqui, ó, Windows, no meu caso, mas você pode colocar qualquer uma aí. Aí você vai baixar, provavelmente você está no Windows, provavelmente vai ser o 64, se for o 32 você vai saber, baixa aqui e executa. Vai ter muito próximo, vai ser próximo. Não tem erro, vai próximo, não precisa configurar nada. Ele vai instalar. Terminou de instalar, para garantir, reinicia o seu VS Code. Reiniciou o seu VS Code, o que você vai fazer? Aqui, ó, vou fechar esse terminal, porque eu quero abrir na pasta global mesmo. Então tá aqui, ó, ele está na pasta global. O que eu quero fazer? Eu quero, depois de eu ter instalado o Git, eu quero inicializar essa pasta como um repositório. Aí sim eu vou poder conversar essa pasta com a outra, e a partir do momento que eu inicializo essa pasta como repositório, ela vai virar ali, ela vai ficar de olho nas modificações que eu estou fazendo. Então eu vou chegar aqui e vou dar um git init. Tipo que a gente tinha npm init, a gente tem um git init. O que ele fez? Ó? Initialize empty git repository nesse local. Então repara, o próprio VS Code já entende quando você tem um git ali acontecendo. Por quê? Ele vai ver aqui, ó, e ele já coloca as modificações. E quando eu passo por cima, eu tenho vários arquivos e do ladinho ali no final, ó, tá escrito, ó, U de untracked. Significa que ele não está sendo rastreado. Esse daqui é um repositório Git, mas todos esses arquivos aqui, ó, eles não vão fazer nada. Por quê? Eu não estou falando para o Git, ó, adiciona todos esses arquivos para eu poder depois dar aquele push, jogar lá para o meu repositório online, aquele meu repositório na nuvem. Então, o que é uma boa prática de a gente fazer? A gente tem esse arquivo, ó, .git ignore, porque tem coisa que a gente não quer mandar lá para o meu repositório. Por exemplo, essa pasta, ó, Node Modules. Está vendo que ela está com essa corzinha? É por causa disso. Ela está aqui, ó, tem essa pasta, Node Modules. Só que aqui tem muita coisa. Eu vou tirar isso aqui, ó, vou deixar só o Node Modules
e depois um outro arquivo .env, que são as variáveis do meu environment, do meu ambiente aqui, que a gente vai ter que usar quando a gente for fazer o deploy. Ctrl S. Vou copiar esse Git aqui, ó, Ctrl C, e vou colar ele aqui, ó, Ctrl V. Todo lugar onde você tem aí quando tá aqui, ó, eu nem tenho o Node Modules nele, que eu vou ter que instalar ele também. Mas se eu instalar ali, ele não vai adicionar esse meu arquivo. Então, esse meu arquivo não vai para a nuvem, ele só fica local. Por quê? Porque isso daqui eu não preciso. Isso daqui é só dar um npm i e ele vai colocar para mim. Então, beleza. Coloquei esses dois aqui. Aí eu posso até dar, ó, um cd backend npm i, que ele vai criar a pasta Node Modules ali no meu backend. E olha, automaticamente ela já ficou dessa forma. Por quê? Porque a gente tem um arquivo dizendo, ó, ignora esses arquivos Node Modules aqui, ele não vai lá para o Git, ele fica com essa cor. Perfeito. A gente inicializou, aqui eu dei um init, mas a gente nem precisaria, era só eu dei o npm install, a gente inicializou ali o nosso Git, dizendo que isso daqui é um repositório, agora eu tenho que falar quais arquivos eu quero jogar lá para o meu, quais arquivos eu quero acompanhar as modificações que eu estou fazendo. Eu vou fazer assim, ó, git add, e eu vou adicionar todos os arquivos. Eu tenho que fazer um a um? Não. Eu quero adicionar tudo, eu vou fazer o git add, ponto. Ele vai pegar todo mundo ali, ó, e ele adicionou tudo. Olha ali que vai mudar. Aqui ele pegou, ó, dentro da pasta backend, ele deu o git add, ó, mudou para A, de added. Ele foi adicionado. Só que eu quero dar, ó, um cd, dois pontos. Ponto, na verdade, que ele vai voltar, e aqui eu vou dar um git add, ponto, de novo. Que aí ele vai pegar tudo, ó, da minha pasta. Agora, todos eles estão added, e eles estão sendo rastreados. Só que eu estou dizendo que eu adicionei tudo isso daqui para ficar monitorando as modificações. Mas agora eu tenho que dizer, ó, beleza, tudo isso daqui eu adicionei, mas agora eu quero dizer para ele que eu vou dar o que a gente chama de commit. Então eu quero efetivamente dizer, essas modificações estão validadas, elas podem ir para frente. E a gente faz assim, ó, git commit -m, e aqui eu coloco entre aspas o nome desse commit. O que você está fazendo? Aqui é o nosso projeto completo, então, ó, finalizamos o projeto. E você dá essa instrução e você dá, ó, pum, um enter. Quando você deu um commit, repara, tudo isso daqui ele fez o quê? Ele linkou o commit, finalizamos um projeto com todas aquelas modificações. Se eu fizer uma modificação agora, o que eu vou ter que fazer? Um novo commit. E ele vai ter um nome para essa modificação. Só que repara, todas essas minhas modificações estão aonde? Na minha máquina, elas não estão aqui, ó. Eu estou aqui, ó, no code, no meu repositório, ó, F5. Ele ainda não tem nada. Por quê? Porque eu ainda não rodei isso aqui. Lembra, isso daqui vai dizer que esse meu local aqui está linkado com esse meu repositório que eu acabei de criar. Isso daqui vai mudar o nome da minha branch, dessa daqui, se for um nome diferente de main, para ele padronizar. E ele está falando o seguinte, ó, git push, ele vai colocar as configurações ali da branch main que a gente tem para o origin. E o origin vai ser justamente o que a gente tem aqui, a nossa origem na nuvem. Então eu vou chegar aqui, ó, cliquei, vem aqui, eu vou dar um Ctrl V e vou dar um Enter aqui. Ele vai dar uma carregada e dar uma olhada. Ele colocou todas as informações ali e ele está dizendo, ó, branch main setup to track origin main. Então agora elas estão correlacionadas. E quando eu dou um F5 aqui, olha o que acontece. Tenho tudo aqui, ó, finalizamos o projeto com um commit. Então o commit que eu fiz foram essas informações e agora eu tenho esse meu projeto aqui, ó. Se você entrar e acessar esse link que vai estar provavelmente disponibilizado aqui nessa aula para você, você vai conseguir pegar exatamente esse projeto e acompanhar o que eu fiz. E todos os commits que estão sendo feitos, ó, quando eu entro aqui em commit, você consegue ver tudo que estava sendo feito e todas as modificações. Então isso aqui é brilhante, porque você consegue ir acompanhando versões e tudo mais. Por exemplo, se eu mostrar aqui esse Jornada Full Stack, que eu disponibilizei para alguns de vocês, eu já tenho tudo aqui, ó. Eu tenho 9 commits. Então eu tenho um commit do arquivo da jornada, fim da aula 1, arquivos iniciais, gabarito aula 2, arquivos iniciais, voltando gabarito, pá. Então eu tenho todas as versões de como ele foi progredindo e vocês conseguem puxar cada uma dessas aí, por exemplo. Então o GitHub, ele é muito importante e aqui a gente pode realmente deixar o nosso portfólio de projetos também. Você pode trazer todas as suas coisas que você vai ter aqui. Então aqui foi a parte do Git. Agora o que a gente vai precisar fazer? A gente já tem ele aqui, já está tudo ali bonitinho, só que a gente não consegue dar um deploy do nosso projeto do jeito que ele está. A gente ainda precisa fazer algumas alterações. Por exemplo, quando a gente for dar esse deploy, repara só, a gente tem essas duas pastas. A gente tem duas opções. Se a gente subisse um Git para o front-end e um Git para o back-end, beleza. A gente teria que fazer muito pouca adaptação. Por quê? Porque a gente
teria duas URLs diferentes, e aí a única modificação que eu teria que fazer, ó, aqui no api.js, eu mudaria esse link para o link final, né? O link que está sendo utilizado ali depois do deploy, que não vai ser o localhost, vai ter um link específico para ele. Mas como esse não é o caso, a gente vai ter que fazer algumas configurações. Primeiro de tudo, ó, aqui do lado de fora, quando você der um deploy, ou seja, você vai carregar esses arquivos ou carregar esse GitHub para um servidor para ele dar um deploy, o que ele vai fazer? Ele vai executar alguns comandos, como por exemplo, aqui ó, desse package.json, o npm run build e o npm run start para ele rodar o servidor. Então ele sempre roda esses dois comandos, o build e depois o start. O que a gente tem que fazer aqui? Como eu estou nessa pasta daqui, ele vai procurar um package.json e ele não vai conseguir executar. Então a gente tem que criar um package.json global. A gente tem um aqui, a gente tem um aqui, a gente tem que criar um global agora. Então eu vou clicar aqui do lado de fora, ó, cls, para ele limpar tudo, npm init, eu vou dar um traço y, que ele vai criar um padrãozão, ó, um package.json bem padrão ali do lado de fora para mim, ó, package.json e ó, untracked. Depois a gente vai ter que dar um commit e jogar ele lá no GitHub também. Repara só, aqui ele já faz algumas coisas, ó. Quando ele sabe que é um repositório, ó, já tem algumas coisas aqui, tá tudo ali bonitinho, ele já puxou isso automaticamente pra gente. É só a gente deixar. Mas o que eu quero mexer aqui mesmo? Eu quero mexer naqueles dois comandos, no build e eu quero mexer no comando, ó, start, vírgula, aqui para não dar erro, start. Show de bola. O que o comando build vai fazer? Eu quero que ele rode algumas coisas. Primeiro, eu quero que ele dê um npm install, porque se eu vier aqui, ó, dá uma olhada, ele não tem o Node Modules, então ele não consegue rodar esse meu projeto. É importante eu fazer isso. Então o que ele vai ter que fazer? Ó? npm install ou npmi, só que eu não quero rodar aqui, ó, exatamente onde ele está. Eu quero que ele entre numa pasta. Então eu faço o seguinte, ó, prefix backend. Ele vai entrar na pasta backend e rodar esse npm install. Perfeito. Só que eu não quero rodar só esse comando. Eu quero rodar mais alguns. Então eu vou fazer o seguinte, ó, ecomercial 2 vezes e coloco aqui. npm install agora aonde? No front-end. Vou colocar lá, ó, front-end. Instalo todos os pacotes do front-end. E uma outra coisa, aí sim eu quero dar o npm build, que vai ser esse aqui, ó. Eu quero entrar lá naquele pacote e dar o npm build, que ele vai dar o vit build que a gente nem fez, que ele vai criar uma pastinha consolidando tudo isso daqui e criando uma pastinha chamada dist. A gente já vai fazer isso, mas vou criar ele aqui do lado de fora. Vai ser o seguinte, ó. Alt Z para ele quebrar, npm run build, prefix, aqui vai ser o front-end também. Então, o que ele vai fazer quando ele rodar npm run build do lado de fora? Isso, depois isso, depois isso. Show! E o npm run start? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui, a gente vai ter que pegar e fazer o npm run start, aonde? Lá no prefix backend. Show de bola. A gente consegue testar essas coisas aqui? Consegue, ó. Vou fechar esse aqui. É só a gente rodar essas duas coisas, ó. npm run build. Enter. Vamos ver, ó. npm install. Tá instalando mais um, ó. E depois, ó, vit build. Ele tá rodando ali tudo bonitinho e ele deu um erro aqui no nosso vit build. Vamos ver qual foi o erro que ele deu. Ele tá chegando, ó. Top level await is not available in the configured target environment. Beleza. Então ele tá dizendo isso daqui, que para os navegadores alvo que a gente está colocando, a gente não pode fazer isso daqui, ó, top level await, que a gente tinha feito lá, ó, quando a gente estava dando aquele request. Então a gente tem que mudar uma configuração se a gente souber que o nosso navegador aceita aquilo. E essa configuração a gente vai mudar aqui, ó. Aqui a gente vai colocar um build e uma configuração desse build. Então show. A gente vai fazer o seguinte, ó, build target e a gente vai colocar esse aqui, ó, es next, Ctrl S. Que isso daqui vai possibilitar com que a gente passe por isso daqui quando a gente rodar esse código. Então vamos voltar aqui, ó, setinha para cima, joga aqui, ele vai dar um install que não vai instalar nada e ele vai rodar o build e vamos ver se agora ele roda o build direitinho, sem o erro. Beleza, ele aceitou e rodou. Olha o que acontece quando a gente roda esse build. Ele cria essa pastinha, ó, com a pasta assets e eu vou ter todos os arquivos que eu tenho e eu vou ter, ó, index.javascript, olha um JavaScript gigantesco aqui com todo o meu React aqui, ó, num arquivo JavaScript. Um CSS todo formatado também, ele está minificado, e aqui é o logo que a gente usa, que foi o único arquivo que a gente estava usando. E eu também tenho um index.html, ó, que ele tem as coisas que ele já teria lá no nosso outro, ele carrega as informações aqui específicas. Então, tudo que a gente vai querer não vai estar aqui no SRC, vai estar nessa pasta dist. Então,
Então lembra disso que a gente vai ter que fazer algumas configurações aqui. Beleza. E outra coisa que a gente queria rodar era o npm run start e ver se ele roda lá, ó. Aqui ele deu algum problema. E qual que é esse problema? Que ele está falando, ó, npm run start não tem esse script start. Então a gente não criou esse script start. Perfeito, a gente não criou. Então vamos criar isso daqui, ó. O que é o nosso start? Como é que o nosso projeto aqui vai startar? O que eu tenho que fazer para esse meu projeto startar? Como é que a gente rodava o nosso servidor? Eu dava aquele node, ponto barra. Sendo que eu estou no JSON, tá aqui. Ele tem que entrar em API, ó. Tem que entrar em API barra. E a gente tinha o nosso server.js. O nosso start fazia justamente isso. Então, quando eu dou um Ctrl S agora, setinha para cima, e run start, ele deu aqui, que ó, cannot find package MongoDB, papapá. Então, por algum motivo, ele não está com o Mongo. Então, vamos dar um cd backend, mas a gente tinha feito isso. npm MongoDB. Senão ele nem rodaria. Mas a gente estava com esse pacote. E ele nem estava aqui nos dependencies. Estranho, mas agora ele está lá nos dependencies. Vamos rodar o build de novo, a gente tem que dar o cd // ponto. Vamos dar o build, para a gente rodar exatamente como o servidor rodaria. Ele vai dar um npm install em tudo. Beleza, deu o build ali, atualizou, e agora o npm run start. E ele deveria rodar, agora sim, está rodando na porta 3001. Então é exatamente isso que o servidor vai fazer. Ele vai rodar aquele script e vai rodar isso daqui. E aí, ó, ele vai ficar escutando nessa porta ad eterno. Então, ó, Ctrl C, para eu terminar aqui no nosso servidor. Então, esse script aqui está funcionando do jeito que a gente queria. Essa era a primeira coisa que a gente precisaria fazer. Show de bola. A segunda coisa que a gente vai precisar fazer é a seguinte. Criar o que a gente chama de variáveis do nosso ambiente. Por quê? Aqui, ó, quando a gente está mexendo em API JS, o que a gente está fazendo? Eu estou sempre acessando esse local. Só que repara, esse local aqui só vai fazer sentido quando? Quando eu estiver no meu desenvolvimento, no meu development, que a gente chama, que é antes da produção, antes de eu colocar ele para funcionar a Vera. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aqui tem que ser condicional. Se eu estiver desenvolvendo, beleza. Agora, se eu não estiver desenvolvendo, eu faço o quê? Eu quero mandar um link certinho. Só que para a gente consertar isso, a gente tem que consertar, ó, deixa eu abrir ele aqui, a gente tem que consertar isso daqui também. O que a gente vai ter que consertar aqui se já estava tudo certo? É o seguinte, repara, aqui eu tenho endpoint, mas como todos eles vão ser acessados pelo mesmo domínio, quando eu acessar isso aqui, ou quando eu acessar a página que eu tinha artist, eu estou acessando a mesma coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diferenciar esses dois. E uma boa prática é eu fazer o seguinte, ó, tudo que eu tenho aqui, ó, aspas barra, Ctrl C, Ctrl F, aspas barra, a gente vai transformar aqui, ó, aspas barra, API barra. Coloco aqui para substituir, olha como é que virou. Agora o meu endpoint é sempre API barra alguma coisa. API barra artist, API barra songs. Show de bola. Isso aqui vai deixar bem melhor pra gente. Agora eu não consigo confundir, sempre que eu estou acessando na API. Então aqui vai virar barra API. E aí ele vai juntar barra artist, barra songs. Tudo isso vai continuar normal. Mas aí a gente ainda não resolveu o problema que a gente tinha de isso aqui ser condicional com estou em development ou não. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, no front-end, botão direito, new file, .env, enter. E repara, ele já está oculto, por quê? Essa é uma variável de environment, do ambiente, eu não quero passar essa frente. E um bom nome, esse aqui, ó, node env, que eu estou dizendo qual é o meu environment que eu estou mostrando, se ele é development ou se ele é production. E no caso a gente só vai usar o development. Por quê? Eu quero ver, se ele tiver em development, eu quero rodar essa parte daqui. Se não, ou se for qualquer coisa diferente disso, ou se ele nem achar, ele vai fazer o quê? Vai rodar uma outra coisa. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, eu preciso agora conseguir acessar esse env, essas minhas variáveis de ambiente. Como é que eu faço isso? Eu tenho que importar uma biblioteca. Então, aqui, ó, dentro do front-end, ó, cd front-end, a gente vai colocar lá npm e .env. Ele vai permitir a gente configurar algumas coisas. Venho aqui, ó, eu só preciso fazer o seguinte, ó, import .env barra config, Ctrl S. Quando eu faço isso, eu consigo pegar essa variável através do seguinte comando. Eu chego aqui, ó, faço o seguinte, ó, const node env, por exemplo, vai estar aqui nessa variável, ó, process.env node env. Beleza. Tá aqui certinho. Ou a gente poderia desestruturar isso aqui também. Funciona normalmente. Beleza.
que é um objeto ali que a gente estava pegando. E aqui eu consigo pegar essa variável. Eu consigo fazer o seguinte, ó, node_env é estritamente igual a development. Beleza. Sim ou não? Se for development, eu uso essa daqui. Caso contrário, qual é o URL que eu vou usar? Sempre barra API. Por que barra API? Ele vai pegar o domínio certinho e vai colocar ali o API no final. E aí ele sempre faz essa requisição para esse lugar certinho. Beleza. O próximo passo é aqui no nosso server que a gente tem, eu vou ter que fazer algo parecido, que vai ser o seguinte, eu vou ter que dizer que, ó, quando eu acesso essa rota, ele vem para cá, quando eu acesso essa rota, ele vem para cá, quando eu acesso essa rota, ele vem para cá. E agora? Quando eu for para qualquer outra rota que não essas aqui, o que eu quero fazer? Eu quero carregar, ó, esse meu arquivo daqui, ó, index.html. Eu sempre quero carregar. Primeiro, eu preciso dizer para o meu Express, ou seja, para a minha API, que eu quero servir de forma estática. Ou seja, se eu acessar essa URL daqui, eu quero poder mostrar esses arquivos. Isso é servir de forma estática. Eu faço isso e depois eu digo, ó, qualquer URL que você tentar acessar, pum, vem aqui para o index.html. Então, o que a gente vai ter que fazer? Algumas coisas aqui. Primeiro, a gente vai ter que dar um app.use, que a gente está colocando um middleware aqui. E o que eu vou fazer? Usar o express.static, e a gente vai colocar aqui um endereço, que basicamente eu estou dizendo, ó, aqui dentro do back-end, então eu estou no server, tá aqui, eu tenho que sair dessa pasta, sair de lá, eu teria que fazer o seguinte, ó, barra, ele saiu, agora ele está no back-end, barra, agora ele está na pasta deploy, front-end, barra, e agora eu quero entrar nessa pasta dist. Então o que eu estou dizendo aqui? Ele vai pegar todo o conteúdo dessa pasta e agora ele vai poder servir esses arquivos. Então, se eu conseguir acessar, por exemplo, o meu domínio barra assets barra isso daqui, eu consigo acessar essas informações. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é criar algo desse estilo aqui, ó. E aqui eu não vou pegar uma URL específica, eu vou pegar, ó, asterisco, que vão ser, ó, todas as outras URLs que não essa daqui. Por isso que eu coloquei depois. E aí eu vou ter o meu request response. E aqui eu vou colocar o quê? Ao invés de colocar o send, eu vou colocar um send file. E que file eu vou mandar? Exatamente o nosso dist index.html. Então seria basicamente esse caminho aqui, ó. Ctrl+V barra index.html. Eu sempre, se ele acessar qualquer outro lugar, joga ele para home, que aí a gente consegue mexer ali e ele vai acertando a rota que ele está. Só que uma boa prática de fazer isso não é colocar esses caminhos dessa forma, é usar um outro pacote que ele gerencia exatamente o caminho que você está, que aí ele vai pegar o domínio ou ele vai pegar as URLs da sua pasta. Que é o seguinte, esse aqui, ó, que aí a gente tem que dar um cd, cd backend. Beleza. npmi path, que a gente vai instalar esse daqui também. Lá no path, a gente vai fazer o quê? Vou criar um testezinho aqui com vocês, ó. Backend, new file, test.js. Aqui a gente vai fazer o import path from path, para a gente poder usar. Const dir name. O que é dir? É o diretório, o nome do meu diretório, igual a path.resolve. E vamos ver o que ele vai printar nisso daqui, ó. console.log dirname, que a gente vai pegar direitinho o caminho que a gente quer. Então, estou aqui, cd backend node.test.test.js. Tá lá. Ele me deu exatamente a pasta onde ele está executando esse meu test.js. Ele está dentro da pasta backend. Se eu jogar isso daqui dentro de API, por exemplo, que é onde está o meu server, vou jogar ele aqui, só que para eu executar, agora ele tem que ser API barra test.js. Ele coloca lá, ele segue rodando dentro da nossa pasta de backend. Então, o que a gente vai fazer quando a gente está aqui nesse caminho? Ele sempre está colocando ali a mesma coisa. Se a gente der um cd, vou entrar aqui, ó, estou no deploy, aí eu tenho que entrar aqui, ó, vai ser backend barra API text. Então, ele vai sempre dizer a pasta na qual ele está sendo executado. Então, de onde esse comando está sendo executado. Então, a gente vai estar aqui, ó, e o comando, ele vai sempre rodar do package.json. Então, ele sempre vai rodar dessa pasta. Qual que é o caminho que eu quero fazer? Sai da pasta, que aí ele vai estar aqui no deploy, entro no front-end e depois pego a API. E isso daqui vai ajudar a gente a pegar esse caminho. Então, ó, vou dar um Ctrl+X. Aqui no server, vou jogar ele aqui, ó, Ctrl+S. Vou deixar o path name aqui. Vou deixar o dir name. E a gente faz isso daqui, ó.
Ao invés de eu dar esse caminho dessa forma, a gente vai usar o path.join, que ele vai simplesmente juntar ali um caminho, e eu posso colocar separado entre vírgula. Então aqui, ó, quando eu coloco isso daqui, ele vai colocar um path específico ali para mim. Ele vai pegar o path que ele tinha e vai juntar com isso daqui, ó. Por exemplo, backend, ponto, ponto. Ele vai para o deploy. Vai para o deploy que ele já conseguiria. Ele está no deploy, e aí ele entra no front-end, e aí ele entra no dist. Então lembrando, ele vai estar sendo executado do package.json, ponto, ponto. Ele foi para o deploy. Aí está no front-end dist. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ponto, join, e a gente coloca ali, ó. Então, beleza. Agora, o que a gente fez? A gente configurou, a gente falou o seguinte, ó. Todo esse caminho aqui, que vai ser essa pasta, pode ser acessada pelo URL. Beleza. E outra coisa, quando eu acessar qualquer link que não for um desses três aqui, que são os endpoints que a gente tem, ele vai jogar esse... Ah, aqui faltou coisa. Ponto index.html. Ele sempre vai acessar esse arquivo. Então, ele vai send file, qual file? Esse que está nesse caminho. Beleza. Vamos dar uma testada nisso daqui. cd, ponto, ponto. A gente vai dar um npm run build, que ele vai instalar todas as paradas ali e vai dar o build se tiver alguma mudança que ele tem que fazer for production. Show de bola. Vamos chegar aqui e vamos dar o npm run start. E vamos ver se ele vai direitinho também. O servidor está escutando na porta 3001. Então, beleza. Está escutando aqui. Vamos dar um Ctrl C. E agora a gente já tem um monte de modificação. Vamos fazer o seguinte, ó. Git add, ponto, para trazer tudo. A gente vai dar um git commit m, traço m, na verdade. E a gente vai colocar ajustes para o deploy. Beleza. Tá tudo aqui direitinho. Já joguei todas essas informações. Agora, o que eu tenho que fazer? Git push, que eu vou jogar essas informações lá dentro do meu repositório, que tá aqui, ó, F5. Tá lá, ó. Agora eu tenho o package.json e tá lá, ajuste para o deploy, eu mexi em todos eles. Agora vamos efetivamente para o nosso deploy. Vou chegar aqui e vou entrar no render. Esse render vai ser um Cloud Application Platform, que ele vai me deixar fazer esse meu deploy e ele tem planos gratuitos ali também. Loga ali com o Google ou cria sua conta, só ir próximo, 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 você consegue fazer algo gratuito. Aí quando você chegar aqui vai ter algum lugar falando, ó, Deploy Web Service ou uma caixinha aqui para você pegar, ou Add New, você consegue colocar Web Service também. E aí ele vai perguntar, o que você quer linkar? E aqui, ó, eu já estou linkado com o meu GitHub, a gente pode pegar e linkar isso daqui de alguma outra forma. Então aqui, ó, lá no Full Stack Jornada, eu consigo configurar, então, ó, vou acessar o nosso Full Stack Jornada. E aqui, ó, ele só está pegando um GitHub. Então eu posso, das duas uma, ou eu posso usar um public Git repository, ou eu posso configurar. Então, ó, vem aqui, e aqui ele estava me dando, ó, selecionar os repositórios. Eu quero colocar treino jornada, deploy jornada full stack. Perfeito. Save, vou colocar ele ali também. E aqui ele vai me deixar, ó, agora ele atualiza, eu posso vir aqui, ó, deploy jornada full stack, e coloco lá, ó, connect. No deploy jornada full stack, o que eu vou fazer? Ele vai chegar ali e ele está me dando, ó, várias configurações. Ó. Qual é a linguagem? Node. Qual é a branch? Main, que a gente já tinha feito. Root directory. Beleza. Runs commands em outro diretório se você não quiser que ele pegue no root, que foi o que a gente já configurou o package.json. Aí dá uma olhada. Build command. A gente já viu que vai ser um npm run build. Start command. npm start ou run start. Os dois aqui vão funcionar nesse caso. Aí ele pergunta, qual que você quer? Free, seria o de graça aqui. E aqui, Environment Variables, que a gente vai ter, e a gente tem uma, que é essa daqui, ó, a que a gente estava usando ali. Essa daqui vai virar um Node-Env, ele vai virar Production. Na verdade, qualquer coisa diferente disso já vai acertar lá pra gente. Aí quando eu vier aqui, Add Environment, ele já coloca ali direitinho, e aqui a gente dá um Deploy. Aqui eu não quero essa. Deploy Web Service, e ele vai fazer todo o processo de deploy pra gente, ele vai, ó, colocar aqui todos os logs, dizendo o que está acontecendo, tudo bonitinho. Beleza. E aqui ele deu um build failed porque vit not found. Então provavelmente ele não conseguiu instalar isso daqui por algum motivo. A gente vem aqui, ó, no nosso environment, a gente vai ter as nossas variáveis que a gente tem aqui. Quando a gente colocou esse vit node-env production, acabou quebrando ali, porque em production o que ele faz? Ele não vai instalar tudo ali que está como dev dependencies. Então, o vit está ali em dev dependencies. Então, a gente pode forçar isso daqui de algumas formas. Ou mudando ali na hora do npm install, a gente só tira esse daqui e aí ele fica sem rebuild and deploy. Que aí ele vai deixar ali do jeito certinho.
Então a gente vai lá e ele vai refazer esse deploy. Vamos lá no Events, Deploy Started. A gente pode achar aqui tudo bonitinho. Opa, tá aqui o nosso deploy. A gente consegue ver ali o que está acontecendo. E vamos ver agora. Ó, agora já mudou. Ele já fez o build, então ele encontrou o VIT. Tá dando deploy. Ele concluiu o build. Agora vamos ver se ele vai publicar tudo certinho. Ele conseguiu rodar também o npm run start. Tá aqui no nosso log, tá lá. O servidor tá escutando na porta 3001. Mas ainda tá terminando o deploy. Beleza. Aqui ele tinha rodado. Aí ele detectou uma nova porta. Ele rodou aqui de novo. Run start. E agora ele tá dizendo que o nosso serviço tá live. E aqui tá o link que ele tá. Então beleza. Vamos clicar aqui. E deu problema. Tá. F12. Process is not defined. Tá, então provavelmente tinha alguma coisa a ver com a variável de environment que a gente fez, deve ter faltado alguma configuração, mas a gente pode pular essa variável que a gente pode entrar muito mais a fundo quando a gente estiver explicando variáveis globais, quando a gente usa as variáveis do Node, do próprio Vite, quando a gente tiver mais tempo para isso a gente entra, então eu vou tirar essa variável e depois a gente resolve. Vamos ver se pelo menos a nossa API está resolvendo. A API está funcionando, porque aí a gente sabe que é só no front que está com problema. Ó, o back está funcionando. Tá aqui, ó, quando era só API, ele tinha isso daqui, ó. Beleza. E eu coloco lá, artist, tá carregando. Então, ó, o nosso deploy tá funcionando. Se você entrar, o servidor tá ali, ó, direitinho. Beleza, tá funcionando certinho. Então, é alguma coisa que a gente tem aqui nesse process env. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui, ó, se eu queria fazer essa diferença aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar os dois, pá. E aqui, ó, Ctrl Shift seta para baixo. E aqui eu vou colocar esse endpoint aqui que eu sei que já funciona. Que já tá ali. Então já dei o deploy, já sei e não vou precisar ficar mudando. Tá lá, tudo certinho. Ele tá no deploy, ele vai conseguir acessar essas informações da forma correta. O que eu preciso fazer aqui agora? npm run build. E aí, ele já deu o build. Agora a gente vai ter que dar um commit, git add ponto, git commit m. E aqui a gente vai ter que jogar isso daqui, ajuste no process env. E aqui a gente até tá com env, mas a gente nem precisaria, né? Porque a gente tirou ele. E git push. Aí ele vai chegar lá no nosso GitHub. Vem aqui no GitHub, vou dar um F5. Tá lá, ó, ajuste no process env. Aqui ele mexeu, nos outros não. Venho aqui, a gente pode fazer um manual deploy para eu latest commit. Aí eu vou lá, aí ele vai pegar todo esse processo de novo. E a gente tinha visto, ó, vai colocar os logs, o back deu certo, vamos ver se agora a gente consegue acertar o front ele também. Beleza, entrando aqui, ele continua dando esse erro de process. Então, provavelmente tem alguma coisa com módulos que não existiam. Então, o que eu fiz? Cheguei aqui, aqui no nosso Node Modules, eu deletei as duas pastas. Então, a gente chega aqui, ó, deleta as duas pastas, porque tem módulos já instalados que estão prejudicando o nosso programa de alguma forma, e deleta tudo que tiver se referindo, ó, Ctrl Shift F, .env. Ó, tá vendo? Agora já não tem mais nada no meu. Mas eu tinha no package.json dos dois, ele tinha esse módulo. Então tava quebrando ali alguma coisa. Beleza. Fiz tudo isso daqui. Agora o que a gente tem que fazer? Vou dar de novo o run build. E se a gente fizer esse run start aqui em dev mesmo, a gente pode testar para ver se ele vai funcionar. E em run dev ele tá funcionando direitinho, ó. Vamos ver aqui como é que ele vai fazer. Ó, feito. Agora eu vou dar o run start. Tá lá o servidor. Vamos abrir aqui, ó, localhost 3001 e ele carregou ele pra gente. E se a gente tenta aqui, ó, a API artist, se ele carrega ali pra gente também, então beleza. Agora ele tá funcionando direitinho. E antes eu acho que aqui nem tava funcionando, então faltou testar aqui antes de dar o deploy. Então agora a gente dá um Ctrl C, a gente pode dar um git add ponto, git commit traço m. E aqui ajuste de process novamente, porque a gente tinha colocado, mas não, ele tinha dado problema. Git push, porque a gente tinha ainda módulos, tinha ainda coisa no package.json, e aí estava quebrando o nosso código. Beleza, aí aqui a gente vai fazer a mesma lógica. Por algum motivo ele não está abrindo, vou botar ele aqui, e a gente dá aquele deploy manual que a gente tinha dado. Então vamos dar o manual deploy latest commit, ele vai dar uma atualizada aqui, e aí quando ele tiver publicado eu já volto. Show! Aparentemente deu tudo certo. Vamos testar, né? Para ver se realmente deu tudo certo. Abro aqui. E agora ele está dessa forma. F12. Era só um tempinho ali. E a gente conseguiu o nosso deploy depois de
muito suor aqui, mexendo nos negócios ali, mas agora tá tudo certinho. Então, ó, se você entrar, esse daqui vai ser o link, e a gente tá, aqui eu tenho a API, que a gente consome, então a gente juntou os dois todos aqui num lugar só, e a gente consegue acessar tudo ali do jeito que a gente queria. Então vem para cá, ele vai dar uma carregada, porque ele tem que pegar as informações ali do banco, entra ali e tá tudo certinho. Então espero que você tenha gostado do deploy, tenha conseguido fazer tudo que a gente fez na jornada e bora assistir as aulas do programa completo Full Stack Impressionador.